Mais algum, senhor Não, diretor? agora vamos para o próximo. Então vamos para o próximo caos, gente. Esse caos aqui foi enviado para nós. Como eu não li, não sei o nome da pessoa. Vamos para as primeiras impressões aqui, né? Boa noite, Andréia. Boa noite, senhor diretor. E um abraço para todos os assustados de plantão. Meu nome é Heitor. Eu moro em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e acompanho o canal há bastante tempo. Sempre gostei de ouvir relatos enviados pelos inscritos, principalmente aqueles casos que aconteceram com pessoas comuns e que até hoje não encontraram uma explicação. O que eu vou contar não aconteceu comigo diretamente. Essa história aconteceu com a tia de um amigo, o William, que estudou comigo na faculdade. Durante anos, eu ouvi esse caso sendo comentado pela família dele, até que um dia tive a oportunidade de escutar tudo com mais detalhe. A pessoa envolvida autorizou que a história fosse contada, mas pediu que alguns nomes locais e até a época exata dos acontecimentos fossem alterados para evitar curiosos, perguntas inconvenientes e todo tipo de transtorno que costuma aparecer quando uma história dessas ganha repercussão. Por isso vou chamar essa mulher de Luzia. Tudo aconteceu em 1996. Naquela época, Luzia tinha um pouco mais de 30 anos e trabalhava como geóloga em plataformas de petróleo localizada na Bacia de Campos. Confesso que eu não entendo muito desse tipo de trabalho. O que eu sei foi o que o meu amigo me contou ao longo dos anos. Segundo ele, a tia passava períodos embarcada nas plataformas no oceano, participando de pesquisas e avaliações geológicas ligadas à exploração do petróleo. Era um trabalho extremamente técnico e exigente. Às vezes, ela passava semanas longe de casa. Mesmo assim, sempre que conseguia uma folga, voltava para São Paulo utilizando a ponte aérea. A família toda admirava muito Luzia. Ela era considerada inteligente, dedicada e extremamente responsável. Mas não era apenas sua carreira que vivia um momento especial. Havia também o casamento. Luzia era noiva de Valdir, um médico muito conhecido e respeitado entre amigos e familiares. Os dois estavam juntos desde a adolescência. Daqueles namoros raros que sobrevivem ao tempo, as mudanças da vida, as dificuldades da faculdade, as mudanças de cidade e as exigências da profissão. Quem conhecia o casal costumava dizer que eles pareciam feitos um para o outro. Não havia uma festa de família sem que alguém perguntasse quando finalmente seria o casamento. A cerimônia aconteceria no final do ano. Tudo já estava sendo preparado. Convites escolhidos, padrinhos definidos, buffet contratado, vestido encaminhado, e a cerimônia religiosa seria realizada na tradicional capela Sagrado Coração de Jesus. A ansiedade era enorme, principalmente porque os dois eram muito queridos. Era daqueles casamentos que pareciam unir não apenas duas pessoas, mas duas famílias inteiras. Toda vez que Luzia desembarcava em São Paulo, era recebida com festa. Almoço de domingo, reuniões familiares, conversas sobre decoração da igreja, discussão sobre a lua de mel, brincadeiras sobre quem choraria mais no altar. Tudo caminhava exatamente como deveria. Segundo o William, foi poucos dias depois que tudo começou a ficar estranho. Valdir havia acabado de sair de um plantão longo no hospital. Era uma daquelas noites cansativas em que o médico chega em casa sem energia para nada, além de tomar um banho e tentar descansar algumas horas antes do próximo compromisso. Quando entrou no apartamento, deixou a pasta sobre a mesa, afrouxou a gravata e foi direto verificar as mensagens da secretária eletrônica. Naquela época ainda não existiam celulares como hoje. Quando alguém precisava falar com urgência e não encontrava a pessoa, deixava recado na secretária. Ele apertou o botão de reprodução.
A primeira mensagem era de um paciente, a segunda de um colega do hospital. E então veio a voz de Luzia. Uma voz diferente, tensa, preocupada, quase trêmula. Valdir, sou eu. Houve alguns segundos de silêncio, como se ela estivesse tentando encontrar palavras certas. Eu já estou em terra, no Rio. Daqui a pouco eu vou pegar o voo para São Paulo. Mas eu precisava te contar uma coisa. Segundo William, a família ouviu essa gravação anos depois, quando Valdir resolveu guardar a fita por causa do que aconteceu em seguida. E todos diziam a mesma coisa. A voz dela parecia assustada de verdade. Não era brincadeira, não era exagero. Era medo. Um medo genuíno. Na gravação, Luzia contou que havia passado a última noite embarcada na plataforma praticamente sem dormir. Tudo por causa de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Um pesadelo tão real que ela acordou chorando. Na mensagem, ela descrevia aquilo com detalhes. Disse que sonhou estar num lugar completamente escuro. Não era uma escuridão comum, era uma escuridão pesada, como se o próprio ar fosse preto. Havia fumaça por todos os lados, uma fumaça grossa, quente, que dificultava respirar. Ela não conseguia enxergar quase nada, mas conseguia ouvir. E os sons eram horríveis, pessoas gritando, muitas pessoas. Homens, mulheres, crianças, todos pareciam pedir pedir ajuda ao mesmo tempo. Vozes desesperadas ecoando naquela escuridão sem fim. Segundo ela, a sensação era de estar em algum lugar onde algo terrível havia acabado de acontecer. No sonho, ela começou a caminhar sem direção, tentando entender onde estava, tentando encontrar uma saída. Mas enquanto mais andava, mais grito escutava. Mais fumaça surgia ao seu redor, até que o desespero tomou conta dela. E a primeira pessoa em que ela pensou foi Valdir. Então começou a chamá-lo. Valdir! Valdir! Onde está você? A voz dela ecoava naquele lugar escuro, mas ninguém respondia. Então ela continuou cada vez mais desesperada. Valdir! Valdir! Me responde! Foi quando sentiu alguém tocar no seu ombro. Um toque leve. No sonho, ela se virou lentamente e encontrou uma mulher parada atrás dela. Uma mulher baixa, muito magra, com os cabelos desengrenhados. As roupas pareciam queimadas, como se tivessem passado por um incêndio. Partes do tecido estavam chamuscadas, escurecidas. E o rosto? O rosto era a pior parte. Havia marcas, ferimentos, queimaduras, como se aquela mulher tivesse atravessado algo terrível. Mas o que mais assustou Luzia foi a expressão, porque aquela mulher não parecia sofrer, ela parecia conformada, como alguém que já havia aceitado o próprio destino. Na gravação, a voz de Luzia chegou a falhar quando contou isso. E então ela repetiu exatamente o que a mulher disse, palavra por palavra. Não adianta chamar por ele, moça. Veio um silêncio. Aqui não podem nos escutar. Outra pausa, mais alguns segundos. E então a frase que ela não conseguia tirar da cabeça. Você não vai mais ver ele. Segundo William, quando a gravação chegou nesse ponto, até anos depois as pessoas da família ainda sentiam arrepios. Porque Luzia explicou que naquele instante teve certeza absoluta de que aquela mulher estava falando sobre Valdir, não sobre outra pessoa, sobre ele, sobre seu noivo, sobre o homem com quem iria se casar dali a poucos meses. Na mensagem, ela contou que acordou completamente suada, com o coração disparado, sem conseguir voltar a dormir. E aquela sensação horrível a acompanhou durante a manhã toda. Eu sei que parece bobagem, ela dizia na gravação, mas eu precisava te contar. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. A gravação terminou. E foi nesse exato momento que algo chamou sua atenção.
A televisão da sala estava ligada, o volume baixo, transmitindo um jornal daquela tarde, e o apresentador mostrava destroços espalhados próximos ao aeroporto de São Paulo. Viaturas, ambulâncias, equipes de resgate, muita fumaça, muito caos. E a legenda que apareceu na tela fez o sangue de Valdir gelar. Um avião de passageiros havia acabado de cair. E naquele instante, sem que ele pudesse imaginar, aquele pesadelo começava a ganhar um significado muito mais assustador do que qualquer um deles poderia supor. Segundo William, tudo aconteceu muito rápido depois disso. Valdir ainda estava parado diante da televisão tentando entender as informações desencontradas que apareciam no noticiário, quando o telefone da casa tocou. E então tocou novamente, e mais uma vez. Em poucos minutos, o apartamento se transformou em um centro de ligações desesperadas. Eram parentes, amigos, conhecidos, todos fazendo a mesma pergunta, todos tentando descobrir a mesma coisa. Luzia estava naquele voo? Ninguém sabia responder. Naquele primeiro momento, as informações eram confusas. Os números do voo ainda não haviam sido divulgados corretamente. As listas de passageiros não estavam disponíveis. As emissoras davam versões diferentes dos fatos. Algumas pessoas diziam uma coisa, outras diziam outra. E cada minuto que passava, a angústia aumentava. Segundo William, a família inteira começou uma verdadeira corrida contra o tempo. Tentavam telefonar para o hotel onde Luzia havia ficado hospedada no Rio de Janeiro, tentando contato com colegas de trabalho. Ligavam para o aeroporto, companhias aéreas, qualquer lugar que pudesse fornecer alguma informação. Mas ninguém conseguia responder nada. Era como se Luzia tivesse simplesmente desaparecido. E talvez naquele período de incerteza tenha sido ainda pior do que a confirmação que veio depois, porque durante horas todos ficaram presos entre a esperança e o medo. Esperança de que ela tivesse perdido o voo, esperança de que tivesse trocado a passagem, esperança de que houvesse algum engano. Mas o telefone continuava tocando e nenhuma notícia boa chegava. Até que finalmente veio a confirmação. Luzia estava entre os passageiros. Segundo William, ninguém jamais esqueceu aquele momento. Alguns parentes começaram a chorar imediatamente, outros simplesmente ficaram em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ocupar todos os cômodos da casa. Valdir não chorou na hora. Pelo menos não na frente das pessoas. Ele apenas sentou, ficou olhando para o chão, sem dizer nada, como que se sua mente tivesse se recusado a acreditar no que acabara de ouvir. A mulher com quem ele planejava se casar, a mulher com quem ele compartilhava sonhos desde a adolescência, a mulher cujo vestido já estava escolhido, cuja cerimônia já estava marcada, que poucos dias antes falava sobre a lua de mel, não voltaria mais para cá. William dizia que aquele acontecimento marcou profundamente as duas famílias. Durante muito tempo, ninguém conseguiu sequer mencionar o nome dela sem que o assunto terminasse em lágrimas. O casamento nunca aconteceu. Os convites preparados jamais foram enviados. Os planos simplesmente pararam no tempo, como fotografias guardadas dentro de uma gaveta. E em meio a toda aquela dor, Valdir tomou uma decisão. A gravação ficou guardada, esquecida em uma caixa junto de outras lembranças. Anos e anos se passaram, e somente muito tempo depois, quando a ferida já não estava tão aberta, ele decidiu mostrar aquela fita para alguns familiares mais próximos. Segundo ele próprio explicou, nunca teve coragem de revelar aquilo antes. Temia que a gravação aumentasse ainda mais o sofrimento de todos. Temia que a família passasse a reviver aquele dia repetidamente. Ou pior, que começassem a procurar respostas para perguntas que talvez nunca pudessem ser respondidas. Quando finalmente ouviram a mensagem, muitos ficaram impressionados, principalmente pela riqueza dos detalhes, pela forma como Luzia descreveu o sonho.
pela figura da mulher que apareceu naquele lugar tomado de fumaça, e principalmente pela frase, aquela frase que repetiu na gravação: "Você não vai mais ver ele." William me contou que até hoje ninguém na família sabe explicar aquilo. Alguns acreditam que tenha sido apenas uma coincidência terrível. Outros acreditam que Luzia teve algum tipo de pressentimento. Há quem diga que certos acontecimentos deixam marca no tempo antes mesmo de acontecer. Como se algumas pessoas fossem capazes de sentir algo que os demais ainda não conseguem perceber. Eu, sinceramente, não sei. Mas confesso que, quando ouvi essa história pela primeira vez, fiquei pensando na angústia daquela mulher, sozinha em uma plataforma no meio do oceano, acordando no meio da madrugada depois de um sonho tão vívido, sentindo um medo que ela mesma não conseguia explicar, e tentando avisar justamente a pessoa que mais amava. Hoje, passado tantos anos, Valdir refez a vida. A família seguiu em frente como pôde. Mas, segundo William, existe uma caixa que continua guardada entre as bagunças da família. E dentro dela permanece aquela antiga fita da secretária eletrônica. A última mensagem deixada por Luzia. Uma mensagem gravada poucas horas antes da tragédia. E que até hoje faz muita gente se perguntar se aquele sonho foi apenas um pesadelo, ou se de alguma forma, que jamais entenderemos, Luzia recebeu um aviso sobre algo que estava prestes a acontecer. Heitor, São José dos Campos, São Paulo. Uau. Gente, que causo! Jesus Maria, fiquei mesmo, viu? Barbaridade. Dia dos namorados, né, gente? Barbaridade, gente. Eu acredito, sim. Porque não teve o caso lá dos Mamonas Assassina, né? Acho que foi o Dinho que todos eles ali, parece que naquela noite eles tiveram ali um. Não foi só ele, outros tiveram. Os outros do grupo ali tiveram ali uma premonição, em sonho, tiveram ali. E eu acho que como tem a gravação da voz dela, ela contando o sonho do Dinho do Mamonas, acho que foi o Dinho que falou: eu tive um sonho, eu sonhei que o avião caía, né? Isso, Isso que ele eu fala. acho que o tecladista também teve um também sonho, assim, coisa assim, falando do avião caindo. Então, ainda ficou isso para comprovar. E com essa moça aconteceu a mesma coisa. Ela teve ali um aviso, ela teve a premonição. Mas eu acho que, acho que ela nem... Ela falou, isso de certo pensou, foi só um sonho ruim, um pesadelo. Sim, normalmente a gente pensa. Ainda mais que ela devia estar doida para vir para casa, né? Então, não pensou em duas vezes em pegar ali o avião e vir. Nossa, bem triste esse caso, bem triste mesmo. Aqui, senhor diretor... A Thelma falando que mandou um áudio hoje de manhã. Mandou sim, a Thelminha mandou. Mas aí esses aqui já estavam prontos, Thelminha? Sim, e esse já eram pro Dia dos Namorados e pra festa junina já. Meu Deus. Aí a Thelma tá falando aqui, Andréia, meu sobrinho. Não, roda tudo pra baixo. Pra baixo? Roda. Aqui, meu sobrinho, de 4 anos, tá pedindo para você mandar um beijo para ele. Tá o nome dele embaixo aí. Aqui ele se chama Felipe. Mande, beijão, Felipe, um beijão bem, bem gostoso aí em você, um abraço bem apertado, meu querido. Ele não fica com medo não de estar escutando histórias assim, ô Thelminha? Ele deve estar até brincando, não tá vendo? Agora eu vou lá para cima, senhor? Não, é aí mesmo. Aqui mesmo? Aí se você tiver um relato, um caos como o do Heitor aqui, pode ser curtinho, você pode mandar curtinho. Obrigado aí, Heitor. Lindo, maravilhoso esse caos, Heitor. Apesar de triste, mas isso. Foi... Aí ele diz aqui, né, que trocou tudo, trocou cidade, trocou o ano, tudo para embaralhar, para as pessoas não ficarem pulsando, né? Muito obrigado. Envie para o nosso e-mail, assustadosdeplantal@gmail.com. Vai ajudar bastante a gente. Se você manda um relato de Natal agora, a gente vai guardar até o final do ano para a gente ler lá
no final do ano, como as pessoas que enviaram de festejos juninos. A pessoa pode ter mandado algum mês, 2 meses atrás, a gente guardou até hoje. Até hoje. Ó, Dani, caso muito triste esse. Muito triste, né, Dani? Nossa, gente, eu tava lendo ali. Nossa, parecia assim que eu tava vendo a tristeza daquele rapaz, do noivo, né? De tudo ali. Nossa, eu senti uma tristeza muito grande. Não, o meu pior é Deus. ele ouvindo a mensagem na secretária eletrônica, o noticiário rolando solto na Meu frente Deus dele. do céu. Aqui a Dani, já ouvi histórias de casais jovens que se amavam muito e um deles morreu. Coisa bem triste mesmo. Também já ouvi vários assim Sim. também, né? Dessas separações assim trágicas, horrível. Sim, ela teve um pesadelo, um sonho premonitório, né? Ela teve, com certeza. E ainda veio a mulher dizer que ela não ia mais ver ele, né? Sim. E ela fala ali. Tanto que ela, né, achou que era só um sonho, que ela fala ali para Sim. ele ali na secretária eletrônica. Aqui a Thelminha, nossa, que triste, né, Thelminha? Muito triste. Mais algum, senhor diretor? Não, comentava só isso. Pessoal, não esqueçam de deixar seu likezão aí, tá bom? Você que gosta aí dos nossos conteúdos, deixa o seu like. Se você gosta aí, A contribua Thelminha. com qualquer quantia aqui no nosso canal, no Valeu Demais ou no Superchat. Isso. Vai ajudar bastante também. Thelma. A Thelminha, ele tá vendo... A na live live não. não. Ah, tá. Aí Deve estar sim. brincando em volta dela. É porque tem criança que não liga, né? Tem criança que não leva ali não fica pensando nem nada. Mas tem criança que fica com medo. A Sandra, Andréia, na próxima semana, quero tirar um tempo para te mandar meus relatos. Sandra, Opa, Sandra! Pode mandar aí, Sandra. Aí vou ficar já curiosa aqui, esperando aqui seus relatos aqui, Sandra. Mande, Sandra. Pode mandar. Semana que vem a gente já vai fazer o que a Thelminha, né, seu diretor? Isso. Mandou hoje. assustadosdeplantão@gmail.com. Ó, a Sandra aqui falando mais, né? Aqui é sobre minhas, projeções astrais. astrais. Mande aqui. Já contamos alguns causos no canal sobre isso já. Mande. Pode mandar aí, Sandra. A Thelminha, o Shadow colocou ele para ver. O Shadow colocou ele para ver o clipe do Michael Jackson. Ele fala que os zumbis são dele. Ai, meu Deus, hein? Vamos lá então para o próximo caso. Thelminha, criança não tem maldade. Não tem, né, gente? Sim.